E o Robinho, hein, gente? Caso Robinho, nós falamos pra caramba já do Daniel Alves, que pode ser libertado a qualquer momento, uma libertação temporária, que ainda não há uma decisão final mesmo no caso Robinho. Ele foi condenado, do Daniel Alves, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, mas ainda cabe recurso. E durante essa discussão havia a possibilidade dele responder ao processo em liberdade. É exatamente o que pode acontecer se ele pagar essa fiança aí de 5 milhões e 400 mil euros, reais, né? É um Isso, é milhão um de milhão de euros. Um euros. milhão de euros. Agora, e o Robinho? Que foi condenado também pelo mesmo crime, crime de estupro. 9 anos de prisão, de acordo com a decisão da justiça italiana. Todos nós sabemos que o Brasil não extradita seus cidadãos, mesmo que condenados. O Robinho aqui está e não será extraditado para a Itália porque seria inconstitucional. Só que o governo italiano, a justiça italiana, mandou as provas para cá e falou: Brasil, já que você não vai mandar o Robinho para cá, dá uma olhada aí com carinho. Vocês podiam fazer o cara cumprir a pena aí, né? Ele foi condenado por estupro e tal. Nós temos as provas. O que vocês acham de meter o Robinho em cana e fazer ele cumprir a pena aí? Essa apreciação se inicia hoje, né, Aninha? Isso, daqui a pouquinho, inclusive, e o STJ decidiu até que vai transmitir pela internet, né? Como será essa sessão de julgamento. Vamos lá para Brasília, o Márcio Rocha já está aqui com a gente e vai explicar direitinho o que a gente pode esperar, como é que funciona, quantos votos são necessários. Conta pra gente, Márcio, boa tarde para você. Oi, Bárcio, boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estou aqui no Superior Tribunal de Justiça justamente esperando o início desse julgamento da ação, né, da sentença, da homologação da sentença que o ex-jogador Robinho, né, ex-jogador de Santos, Milan, Atlético Mineiro, também da seleção brasileira, ele foi dada contra ele, né, lá na Justiça da Itália. A qualquer momento começa a sessão aqui do STJ e aí a gente tem que falar aqui fora, né, falei até para o nosso produtor, o Luiz aí, porque a gente tem que sair da sessão para vir aqui fazer a entrada e depois voltar para a sessão. Então é um esquema bastante restrito aqui dentro do STJ para a gente fazer as informações, trazer as informações para todos os ouvintes. Lembrando então, só para voltar à questão do julgamento, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro coletivo e a justiça italiana quer que ele cumpra essa pena aqui no sistema penitenciário brasileiro. E é exatamente isso que a Corte Especial do STJ vai analisar. Se a sentença dada na Itália será homologada e ele cumpre pena aqui no Brasil. A gente lembra que esse crime ocorreu em 2013, quando Robinho era jogador do Milan, em uma boate de Milão, e além dele, outros 4 brasileiros também foram acusados de estuprar uma mulher de origem albanesa. Aí, durante a tramitação desse processo lá na Itália, ele foi condenado em 2017, recorreu da decisão, mas nas outras instâncias ele continuou sendo condenado. Então, em 2022, a justiça italiana julgou o brasileiro nessa última instância da justiça da Itália, o que impossibilitaria qualquer outro tipo de recurso. Para homologar essa sentença, a gente lembra, são necessários os votos da maioria simples do colegiado da Corte Especial do STJ, ou seja, metade mais um dos ministros presentes, sendo que do total de ministros, né, para começar o julgamento, são necessários um mínimo de 8 ministros para o julgamento ser iniciado aqui na Corte Especial. O vice-presidente do STJ, que é o ministro Oddo Fernandes, que vai presidir essa sessão. E ele só vai votar se durante o julgamento dessa homologação ocorrer um empate, ou seja, ele é o voto de Minerva caso haja um empate durante esse julgamento. O relator do caso é o ministro Francisco Falcão. E aí, como é que vai ser a partir de agora? Vai ter primeiro, inicialmente, as sustentações orais da defesa de Robinho, depois deve ter as falas da acusação, a primeira a falar é a defesa, né? A primeira a falar vai ser os advogados de defesa, e depois a Associação Nacional de Advocacia Criminal e o Ministério Público vão ter a palavra para falar sobre esse processo. Cada um pode falar por até 15 minutos. Em seguida, aparece o relator vai apresentar a posição dele em relação a esse processo, e aí depois os demais ministros e ministras se manifestam por ordem de antiguidade. Nesse processo, a Corte Especial do STJ, lembrando, não vai julgar se Robinho e os outros condenados são culpados, mas sim vai analisar os pedidos de homologação das decisões da Itália, né, decisões de uma justiça estrangeira, né, de um poder judiciário de outro país, para que possam ter eficácia aqui no Brasil.
mas a gente lembra, sempre existe a possibilidade da sentença não ser anunciada no mesmo dia. Isso porque pode acontecer de algum ministro pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar esse processo com mais profundidade, e aí ele tem 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias, ou seja, no total 90 dias, cerca de 3 meses, para apresentar o voto depois que pediu vista mais tempo, né, para analisar o processo. Então, existe essa possibilidade, mas aí vai depender de algum ministro pedir vista ou não. De acordo com o parecer apresentado no processo, o Ministério Público defende que o ex-jogador deva cumprir a pena aqui no Brasil. A sessão, como eu disse, né, eu estou fora da sessão, deve estar começando a qualquer momento aqui no STJ, e aí a gente tem primeiro a fala da defesa, depois a fala da acusação, o voto do relator, e depois o voto dos demais ministros que fazem parte dessa sessão da Corte Especial do STJ, para saber se Robinho pode ou não cumprir essa pena aqui no Brasil. Então, a qualquer momento a gente tem novidades em relação a esse caso aqui no STJ. Tá bom. É o que você falou, né, Márcio? Talvez a gente não tenha essa decisão com uma celeridade que todos nós esperamos, né? A justiça, ela é relativamente morosa. Mesmo quando rápida, ela é morosa. E uma coisa que é importante salientar mesmo que a justiça acate a transferência, a justiça brasileira acate a transferência da pena lá da Itália para cá, o Robinho não deve ser preso de imediato, porque ele ainda tem o direito de recorrer ao STF. Ou seja, mais um tempo para a discussão se estender. Se eles resolverem que será transferido para cá, ele ainda pode recorrer ao STF. Agora, se chegarem à conclusão que é inconstitucional, que não vai transferir, aí praticamente caso encerrado, né? Ô Márcio, qualquer novidade, por favor, nos avise, tá bom? Um grande abraço para você. Tá bom, Jorge. Então, já que pediu novidades, né, então só para avisar duas coisas. A primeira, começou a sessão aqui no STJ agora, tem segundos, vamos dizer assim, que começou a sessão, e a gente já sabe que aqui o advogado de defesa de Robinho, que é o José Eduardo Alckmin, né, que já apareceu aqui para participar dessa sessão, a expectativa é que ele entende que novas possibilidades de julgamento podem ser feitas a partir desse julgamento, ou seja, é capaz de novos recursos acontecerem mesmo com a condenação aqui de Robinho. Eles querem fazer o julgamento de novo, né? Do zero. Exato. E não só a análise desse mérito, porque aí o que acontece? Tem a chance até de prescrever o crime, né? A depender de como a situação ficar, né, Márcio? Exatamente. Então a gente ainda tem algumas possibilidades que possam ocorrer aqui nessa sessão. Começando agora, a gente vai acompanhar qualquer novidade chama vocês aí. Tá bom. Valeu, viu, Márcio? Obrigada pelas informações. Vamos